Graça e paz, família Bodantas e demais irmãos em Cristo Jesus. É com muita alegria que estamos mais uma vez iniciando mais uma edição do PPP, Pergunte para o Pastor, hoje sexta-feira, 18 de setembro. A pergunta da semana é: Pastor, na verdade, quando li o trecho, não consegui entender o que quer dizer quando na passagem, quando Elias vai ao monte para apresentar-se diante do Senhor, e que diante de três aspectos se afirma que o Senhor não estava, que eram o vento, o terremoto e o fogo. O que isso quer dizer? Para uma melhor compreensão da pergunta, quero fazer a leitura da passagem bíblica referida na pergunta. Está em 1 Reis, capítulo 19, 11 e 12. Na tradução Almeida, revista e corrigida. Diz assim: E ele lhes disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Meus irmãos, o pano de fundo deste trecho sagrado é muito interessante. O capítulo 19 do livro de 1 Reis começa com o rei Acabe informando a sua esposa Jezabel o que Elias tinha feito com os profetas de Baal e os profetas de Azerá, que serviam justamente a sua esposa Jezabel, onde, após um duelo entre os profetas pagãos e o profeta Elias no Monte Carmelo, resultou na grande vitória do profeta Elias, representando o Deus de Israel, Yahvé. Após vencer a batalha contra aqueles profetas, Elias determinou que todos eles fossem mortos à espada, o que veio a acontecer. Ao saber então da morte dos seus profetas, Jezabel então envia um mensageiro ao profeta Elias com a seguinte mensagem: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. 1 Reis, capítulo 19, verso 2. O profeta Elias, então, temendo por sua vida, fugiu para o deserto. E nessa jornada, primeiramente, ele deixou o seu aprendiz na cidade de Berseba, que é Judá, e seguiu sem destino para o deserto. Depois da caminhada de um dia, Elias se assentou debaixo de um zimbro. Zimbro era uma árvore medicinal, ou pode ser também compreendida semelhante a um arbusto, uma pequena árvore com uma copa em forma de cone. Ali, meus irmãos, debaixo daquela pequena árvore, Elias desejou a sua própria morte. Mas depois de ser cuidado por um anjo enviado pelo Senhor, Elias então resolve prosseguir viagem esta que durou 40 dias e 40 noites
até chegar ao Monte Horebe, o monte de Deus. E foi nesse monte que Elias entrou numa caverna. E não apenas numa caverna física, mas também uma caverna existencial. A questão então que surge é: o que significam os três elementos, o vento, o terremoto e o fogo, nesse texto de 1 Reis, capítulo 19, versos 11 e 12. Para Adam Clarke, como o vento, o terremoto e o fogo eram apenas os precursores da voz suave e delicada que proclamava a benignidade do Pai, de Deus, então a lei e todos os seus terrores, para Clarke, pretendiam apenas introduzir aquele espírito ameno do Evangelho de Jesus. Evangelho que proclamava glória a Deus nas alturas e na terra paz e boa vontade para os homens. Já John Cope comenta: Deus pode usar grandes catástrofes pelos elementos como ventanias, terremotos e incêndios. Mas para Cope, essa é a maneira judicial de Deus tratar com o homem a fim de julgá-lo ou alertá-lo. Porém, de acordo com Cope, não há nessas coisas uma comunicação clara da graça de Deus para com o homem, a qual só pode ser entendida mediante a palavra de Deus. E essa palavra de Deus não vem para destruir o homem, mas para salvá-lo. Seguindo essa linha de pensamento Cope, Deus então precisa passar diante dos olhos de Elias os elementos raivosos da natureza, muitas vezes usados por Deus para juízo, mas não para salvação. O texto diz: um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas, um terremoto, um fogo. E o Senhor não estava nessas coisas. Então veio um som como de uma voz mansa e delicada. E essa, meus irmãos, era a voz do Senhor a falar a Elias, mostrando justamente o contraste dessa suavidade com aquele espírito revoltado e rancoroso que se tinha instalado no coração de Elias. Ainda tentando compreender o texto, alguns outros estudiosos interpretam que esses fenômenos, os ventos, o terremoto e o fogo, representam uma maneira de Deus provar o seu profeta, no caso o profeta Elias. Por mais zeloso que era, Elias passaria pela prova do vento, do terremoto e do fogo. Segundo essa linha de interpretação, depois das três provas, veio a voz mansa e delicada de Deus, guiando seu escolhido para o lugar certo. Nessa ótica, meus irmãos, os escolhidos de Deus podem também passar pelas provações dos fortes ventos de doutrina, de apostasia, de acusações e mentiras. Podem passar por terremotos que tentam derrubar
as estruturas físicas e emocionais. Podem passar pelo fogo, onde em pouco tempo tudo o que se construiu pode virar cinzas. Mas o importante, meus irmãos, nessa experiência de Elias, é que Deus jamais desampara os seus escolhidos. E através de uma brisa suave, fala aos corações deles. Então, respondendo à pergunta da semana, quando Elias vai ao monte para apresentar-se diante do Senhor, e que diante de 3 aspectos se afirma que o Senhor não estava, que eram o vento, o terremoto e o fogo. O que isso quer dizer? Essa é a pergunta da semana. Elias, meus irmãos, diante da forte crise existencial que estava passando, fragilizado pelos últimos acontecimentos, principalmente a morte de muitos profetas por Jezabel, pensou que Deus iria se revelar, se manifestar a ele através de elementos poderosos como o vento forte, o terremoto e o fogo consumidor. Mas, contrariando suas expectativas, Deus lhe falou através de uma brisa suave. Sabe, meus irmãos, ouvimos os ventos, os trovões, os terremotos, o fogo, e esperamos que Deus esteja lá, mas muitas vezes Deus não está lá. Deus se manifesta muitas vezes para nós através da brisa suave. Esperamos encontros de pura adrenalina, de puro poder, quando muitas vezes Deus está nos ministrando através de um amigo enquanto viajamos na estrada. Sabe, meus irmãos, Deus pode. Deus não tem receita pronta. Deus pode estar se expressando de forma suave e de repente deixamos passar algo que Ele queria nos dizer. Creio, queridos, que Deus nos ama tanto que se limita ao nosso entendimento, ao nosso universo, para poder se relacionar de forma plena com cada um de nós. Que a nossa sensibilidade possa entender e perceber que tudo o que fazemos e que tudo que somos tem um propósito de estar na presença de Deus. Quero terminar dizendo que nas brisas suaves da vida, Deus também está querendo nos dizer muitas coisas. Maravilhosa graça. Na próxima semana, se Deus assim permitir, estarei aqui para responder mais uma pergunta. E você pode enviar a sua pergunta para o meu WhatsApp 999-76-0798. Deus os abençoe.